vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Daniela Zupo, Ruth Simões Ribeiro, Hugo Monteiro Ferreira e Afonso Borges. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º FLI Araxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Hugo Monteiro Ferreira, um homem negro que não possui cabelos, mas possui barba de tom grisalho. Ele traja camisa verde musgo e por cima usa um casaco aberto preto. A segunda pessoa sentada é Daniela Zupo, uma mulher branca que possui os cabelos lisos de tom grisalho, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja camisa azul estampada com rosa. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Ruth Simões Ribeiro, uma mulher branca que possui os cabelos lisos ondulados de tom castanho, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja blusa bege e por cima usa um kimono estampado em tons de azul e roxo. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Afonso Borges, um homem branco que possui cabelos cacheados brancos que lhe estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ele traja camisa branca com a estampa do 13º FLI Araxá. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Renata, a regra da Rosa era a seguinte: qualquer coisa que te perguntem, antes explique sobre o seu livro. Depois você responde. Boa. Bom, eu vou fazer uma pequena curva antes de falar de um livro de estrada, se você me permite, Afonso, para dizer da minha alegria de estar aqui, né? Esse é um livro de viagens, mas é também um livro viajante, um livro que está me levando para muitos lugares, mas Araxá, para mim, tem um sentido, você sabe disso, muito especial. Por várias razões, minha família vive aqui, meu irmão, meus sobrinhos, minha mãe escolheu Araxá para viver e viveu aqui até seus últimos dias, e é a ela que eu dedico esse livro. Então, tem um sentido simbólico para mim também estar aqui. Além disso, foi no FLI Araxá, um pouco menos, que 10 anos, que eu comecei essa nova estrada, né, quer dizer, do jornalismo cultural para a literatura, com o meu primeiro livro, O Arro, Amanhã, Hoje é Ontem. E foi aqui no FLI Araxá que eu fiz o lançamento. E tive alegria, e falo isso com muita emoção e sem nenhuma arrogância, mas tive alegria de ter um lançamento tão lindo que foi o 3º livro mais vendido na livraria do FLI Araxá. Então, isso, para mim, não só abriu as portas dessa nova trajetória literária, como também legitimou para mim, de uma maneira linda, esse caminho, né?
Então, dito isso, e agradecendo não só por esse convite, mas por aquele outro convite, né, que mudou muito e que abriu muitos caminhos, né, para a minha vida de escritora. Esse livro é um livro, já dei aqui o spoiler, né, ele é um livro de estrada, ele é um livro sobre viagens, mas ele é um livro que se insere nessa tradição literária que é onipresente na literatura, né? Tantos já escreveram sobre viagem, tantos grandes autores, né? Se a gente pensar, até do Pero Vaz de Caminha, podemos pensar como um livro, né? As cartas como literatura de viagem, até Jack Kerouac, On the Road, enfim, é realmente um gênero onipresente na literatura. Mas eu acho que eu me afasto um pouco na medida em que os relatos de viagem que estão nesse livro, eles nada têm de relatos de viagens, assim, num sentido, digamos, mais turístico, né? São cidades que, por diferentes razões, não só me marcaram, mas mudaram o meu olhar, de alguma forma. Então, a cada cidade eu dedico um capítulo, a cada capítulo eu dedico uma canção de um compositor diferente, né? E o que eu conto é uma cena, né? Alguma cena que, por, como eu disse, diferentes razões, marcou o meu olhar, marcou a minha vida, me transformou de alguma forma, né? Eu acho que o sentido de viagem que está nesse livro, e aí tem muito a ver com o sentido dilanesco, né? A inspiração que é o Dylan, né? O Bob Dylan, é o sentido da jornada, né? É o sentido não de alguém que se desloca geograficamente com destino A, mas de alguém que se aventura a sair de um lugar comum, né, das nossas representações cotidianas, dos nossos papéis. Eu sempre digo que, não por acaso, quando a gente viaja, a gente retorna diferente, a gente toma decisões importantes, né, a gente muda de emprego, termina um casamento, começa um novo romance, começa um livro, vai atrás de um sonho, né? Então, eu acho que a viagem nesse sentido, né, no sentido de um deslocamento, que é fora e que também, e principalmente, é dentro. Essa é a jornada que eu acho que atravessa todas as cidades e todas as viagens que estão no livro. Então, eu acho que, pensando um pouquinho também, trazendo aqui um pouquinho para o nosso verso inspirador, do Manuel de Barros, né? A reta é uma curva que não sonha, né? Eu acho que a estrada, ela nos ensina um pouco isso, né? Ela nos ensina a buscar nas curvas, né? Nesses caminhos imprevistos, no inesperado, naquilo que não está diante dos nossos olhos, né? Que não é o caminho retilíneo, né? Não é aquilo que a gente necessariamente planejou. Eu acho que são nesses desvios que as melhores viagens acontecem e também que as grandes experiências da vida acontecem. Então, pensando na viagem também, como, né, disse o Jack Kerouac na Bíblia, né, dos livros de viagem, On the Road, muitos de vocês devem ter lido, a estrada é vida. Então, é um livro de viagens que eu acho que mergulha muito nessa ideia da estrada como uma grande metáfora da vida, né? Então, nesse sentido, é um livro bem dilanesco, né? Bem inspirado no Bob Dylan, que é o artista, eu acho, que mais personifica essa ideia da estrada, do movimento, né? Do devir, né? Desse movimento perpétuo, que eu acho que é onde acontece a vida. É onde a vida acontece, né? Então, é um pouco... Então, aí tem, trazendo, assim, saindo do devaneio, trazendo para o que está, né, para cidades do livro, né, para que as pessoas entendam. Eu estou aqui desde o interior de Minas até a cidade mais ao norte da Suécia, passando por algumas cidades turísticas, como Paris, Berlim, mas sempre com esse olhar, né, que busca as epifanias do caminho, que busca os encontros que nos modificam, que busca as paisagens externas que modificam as nossas paisagens interiores, né?
E aí tem um pouquinho de tudo, música atravessa o livro, eu conto dos acasos, né, que eu encontrei, que modificaram toda a viagem, a cidade que todo mundo te recomenda, mas que você não consegue, da qual você não consegue gostar muito, né? Até a cidade que te marcou tanto que você não quer voltar nunca mais lá para não perder a magia da experiência, até aquela cidade onde você viveu tanto e tão profundamente que retornar a ela é retornar a alguém que você já não é mais. Então, tem várias cidades, vários encontros, várias paisagens, fora e dentro. Mas, Daniela, tem uma curiosidade, só antes de passar para você, como é que você pulou desse livro documental, desse livro de experiência, né, de vida, que foi o livro anterior, sobre a superação do seu processo, para decidir fazer essa viagem? Engraçado, né? Agora estou entendendo. Você decidiu fazer uma viagem dentro e agora uma viagem fora, foi isso? Exatamente. Eu acho que o primeiro livro é um diário de confinamento, de alguma forma, né? Um diário de uma experiência limite que eu vivi, de um diagnóstico de câncer. Então, eu estava ali escrevendo sobre a vida a partir da perspectiva da morte, né? Muito mais do que sobre um diagnóstico, você sabe disso. Então, eu acho que esse é o diário de estrada, esse é o livro que eu escrevo quando eu passo para um outro lugar. Eu saio desse lugar, porque depois vem pandemia, né? Vem toda uma história. E acho que é quando a autora sai dessa casa, né, desse momento de pausa e reflexão, e cai na estrada, né? Eu acho que o Carrascosa, que é quem está aqui também no Flerachá, né? Daqui a pouquinho a gente vai ouvi-lo, o Carrascosa escreveu o prefácio. E a gente fez um bate-papo em São Paulo, e ele, assim como você agora levantou isso, ele acho que foi a primeira pessoa que me chamou a atenção. Ele disse assim, porque todo autor tem suas obsessões. Eu acho que todo autor tem suas obsessões literárias, né? E ele me chamou a atenção para o fato de que a minha escrita é uma escrita da vida e da finitude, né? Eu acho que esses são os meus temas, assim, as minhas obsessões literárias. Então, eu vejo um caminho muito, para mim, como autora, muito claro entre o Arro e o Dylan. Não sei se respondi a tua pergunta. Ainda não, tem mais umas duas. Hugo, alegria estar aqui com você de novo. Como é que você está se sentindo aqui, depois de chegar aqui, de começar, né, basicamente, a sua trajetória literária, não a escrita, mas a interior da escrita aqui em Araxá, às vésperas de um livro novo? Gostaria que você falasse um pouco disso. Então, boa tarde, é uma alegria estar com vocês aqui nessa mesa, agradecer o convite que o Afonso me fez. Araxá é muito especial para mim, Afonso, porque, na verdade, você é especial para mim, e Araxá se torna materialidade dessa... Eu conversava hoje pela manhã com a Bianca Santana, explicando como é que havia sido o nosso primeiro encontro e de que forma mágica... Só te interrompendo, você sabe que foi aqui mesmo? Você lembrou disso? Ah, não, isso eu não lembrava, foi aqui mesmo. Aqui naquele... não tem, o Renato, aqui do lado, a área de esportes, não é? O negócio de esportes aqui do lado? Foi aqui. Hein? Ah, tá. A quadra de esporte aqui do lado. E Josane estava aqui conosco, né? Não foi? Aqui, foi aqui naquela quadra de esporte que tem ali fechada. A gente fazia os eventos lá. Olha, agora que eu me dei conta disso. Pois, isso aí eu não havia me dado conta, um espaço tão lindo, né? Tão bonito. Não existia aqui ainda. Não existia. E, então, voltar aqui é, para mim, assim, consolidar uma trajetória, não é, de discussão sobre essa temática. Eu acho que Araxá me abriu as portas nesse sentido de pensar e elaborar de forma mais profunda a saúde mental de crianças, adolescentes e jovens, e tentar encontrar algumas estratégias que pudessem ser plausíveis de discussão. De lá para cá as coisas não melhoraram, não é? As coisas só se intensificaram e mostraram e evidenciaram mais dificuldades, mais desafios nesse campo.
Eu também amadureci muito enquanto pesquisador, não é? Aprofundei muito meus estudos, e acho, então, que estar aqui hoje é essa tentativa de poder conversar um pouquinho sobre esse novo livro, que se chama Agora o Meu Chão São as Nuvens, que aparentemente parece mais um livro de ficção, alguma coisa assim, mais poética, né? Mas eu sou um autor de ficção. Eu até conversava com o Léo e dizia, quando eu encerrar essa minha fase de teórico, eu vou finalmente parir. Começou como ficção. Né? Um livro de ficção que já tem até título, que se chama Os Filhos Nunca Morrem. Então, esse título já está na minha cabeça. Como é que chama o título seu principal, que você ganhou quase o Jabuti? Milho ou Quando Sinais se com um vulcão ao lado. Exatamente. Ele foi finalista do Jabuti e agora está na Autêntica, está com Regiane. Então, mas Agora o Meu Chão São as Nuvens, Afonso, o pessoal todo, uma alegria ver vocês aqui. É o seguinte, você sabe, ali na época 2020, mais ou menos, eu estava organizando o meu pós-doutoramento em estudos da criança na Universidade do Minho, lá em Braga, né, no país da Ruth. Eu ia para lá fazer um pós-doutorado para testar um programa de educação socioemocional que eu havia criado. Eu havia criado esse programa, testado parte dele no Brasil, numa escola municipal, e depois ia para Portugal, dar encaminhamento a isso, e depois ia para a Universidade Católica da Bélgica, para a gente poder discutir com o pessoal da psicologia e da psiquiatria os resultados do meu trabalho. Então, estava tudo muito estruturado, tudo muito organizado, mas aí, dia 13 de março, para tudo. Vai para casa, se guarda, não tem mais segurança nenhuma, não tem mais nada. E eu lembro que me veio uma sensação profunda de instabilidade muito grande, sabe? De não ter chão para pisar, ou de pisar num chão muito movediço. E aí eu, na hora assim, pensei, poxa, meu chão agora são nuvens. Não sei nem como pisar nisso, porque eu não vou poder mais viajar, vai ter que ser tudo cancelado, vou ter que ficar dentro de casa. O mundo, assim, começou a desabar, e eu fui tendo essa sensação, e me lembrou muito o período que eu estudei budismo tibetano, mais especialmente a linhagem Drukpa, e havia a ideia da impermanência. Então, eu me lembro que escrevi lá no status do meu WhatsApp, agora o meu chão são as nuvens. E uma pessoa me perguntou, olha, esse é o título do seu novo livro? E eu então disse, é o título do meu novo livro. E de lá para cá, ele não saiu da minha cabeça. Eu fui, depois que eu escrevi o Geração do Quarto, eu identifiquei nessa geração a ideia de um perfil muito violento, mas um perfil violento contra si, né, uma autodestruição, as ideias que vieram com as sintomatologias psicopatológicas, mas eu também identifiquei um perfil heterodestrutivo na Geração do Quarto. E nesse livro, A Geração do Quarto, eu não exploro muito isso. No Agora o Meu Chão São as Nuvens, eu decidi explorar. Eu decidi discutir um pouco como é que esse pessoal que sofre também faz sofrer. E eu, na medida em que comecei a discutir isso, eu identifiquei que isso está muito relacionado com a família. Então, eu escrevi um livro, esse Agora o Meu Chão São as Nuvens. Ele é um livro sobre famílias, ou como é que a família tem desafios hoje que nós não visualizávamos ou não vislumbrávamos com tanta clareza como agora. E esses desafios passam pela ideia de entender que nós não temos um modelo de família que possa nos garantir um resultado satisfatório se nós utilizarmos, ou seja, educar crianças e adolescentes não é um cálculo matemático, uma equação que você tem resultados. Eu, então, identifico 4 características nessa família, que é a rigidez, a prescrição, o controle e a disciplinarização. Num segundo momento, eu insisto e digo, olha, não adianta ir por aí, porque se você for por aí, você não vai perceber que o chão é movediço, que as coisas são imprevisíveis, inseguras, descontroladas. A gente precisa aprender a lidar com essa insegurança, a gente precisa aprender a lidar com essa incerteza, essa impermanência, essa curva, não é? Que se for muito reta não faz ninguém sonhar.
precisa aprender a sonhar. Como é que eu educo sonhando num mundo que é basicamente fantasioso? Então, eu tento mostrar, e depois eu mostro nesse livro que nós temos, portanto, uma família que precisa olhar isso e uma família também que precisa olhar que nós vivemos em mundo de nuvens. A gente não tem mais segurança nenhuma. Tudo está posto nas nuvens e estamos vivendo uma experiência algorítmica. Ainda não... Por exemplo, o algoritmo foi criado num período bem antes do tempo pagão, mas o algoritmo com o qual a gente lida agora, ele é muito atrelado às questões de dependência, de consumo, de vício, muito atrelado às questões de apego. Quanto mais tempo eu me conecto, mais as Big Techs ganham dinheiro, e quanto mais ganham dinheiro, mais elas querem que eu me conecte. E ela faz isso comigo, com todo mundo, com um adulto, mas ela também tem feito isso com criança e com adolescente. E faz com habilidade, com uma inteligência, um planejamento muito... chega a ser um planejamento frio, calculado, perverso mesmo. Quanto tempo eu vou colocar um menino de 13, de 14, de 15 anos ali conectado? E então eu fui e mostrei, tem essas nuvens aí, o que a gente vai fazer com ela? Como é que eu vou educar meu menino que tem 12, 13, minha filha que tem 13, 14, nessa história? E aí, nessa história toda, eu identifiquei uma outra coisa, que é o seguinte: eu já tinha dito isso no Geração do Quarto, e eu retomo nesse livro. Eu acho que as meninas avançaram muito. Acho que as mulheres têm uma compreensão muito grande hoje do que são, do seu corpo, da sua posição, de dizer não. E eu acho que os meninos estão ainda ali na Idade Média, na educação. E eu vou encontrando isso dentro dos mundos digitais. Aí eu vou para o mundo da Discord, vou para o mundo do Telegram, vou para o mundo do WhatsApp, entro em grupos neonazistas feitos por meninos, adolescentes, que passam o tempo calculando, pensando como vão pegar meninas, como vão torturar, como vão violentá-las. E aí eu digo, a família está vendo isso está acontecendo dentro de casa. E é com essa casa. Mas eu também mostro que a casa não é lugar tão seguro assim. Aquele lugarzinho que você fechou a porta, está todo mundo bem, está tudo tranquilo, eu mostro que não, porque 400 milhões de pessoas entre 0 e 18 anos morrem no mundo vítimas das suas próprias casas. Então, eu também mostro isso, vou dizendo, eu acho que a gente tem que educar meninos sensíveis. Eu fui ler muito teoria feminista. Eu explico logo para as mulheres que eu não sou mulher, então, mas estou aliado ali, né? Mas eu fui ler muito, fui ver muitas feministas que foram explicando como é que elas educaram os filhos. E eu proponho, então, como uma alternativa, uma educação feminista para meninos. Acho que isso é um caminho que a gente vai poder garantir uma outra perspectiva de educação para homens. E vou nessa parada, vou lá, vou tocando, sempre com a ideia de que não tem nada certo, seguro, mas que eu acho que o diálogo, a escuta, o cuidado, a amorosidade, a possibilidade de você fazer essa busca da sensibilidade, eu acho que a gente precisa educar os meninos para essa sensibilidade, porque são os meninos que atacam as escolas, eu mostro isso no livro. Se a gente pegar todos os ataques, nós tivemos 41 escolas atacadas, de 2001 até 2024, e todas foram atacadas por meninos. Todas. Nenhuma foi atacada por meninos. Na verdade, no mundo todo, os ataques às escolas, a gente só tem uma experiência de mulher envolvida, mas é uma enfermeira que está ali, depois a gente vai estudar a história dela, ela está coagida por homens. Então, são os homens que atacam. Por que os homens atacam? Eles atacam e aí eu digo, nós estamos diante de uma sociedade joker, ou seja, uma sociedade coringa. E vou falando isso, só que para escrever esse livro, imagine, eu toquei nesses temas todos. Eu conversava com Regiane e dizia, eu acho que eu não vou conseguir. Porque, embora eu investigue e pesquise isso, essas temáticas são muito desafiadoras para qualquer pessoa que for entrar nesse universo. Mas aí eu lembro que a Regiane disse, não, mas você tem muita graça. Use sua graça para escrever. E aí eu decidi fazer uma linguagem como numa conversa.
Então, eu acho que meu livro ganhou força por isso. Eu penso que, com todo respeito à geração que eu amo, é o livro em que eu posso dizer mais o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. E eu espero que as pessoas, quando leiam, possam me dar retornos. Assim, eu fiz uma espécie de pesquisa antes de mandar para a editora. Eu fiz um grupo de discussão, entreguei os originais, e o resultado foi positivo. E eu estou muito ansioso para ver o livro. A capa dele está linda, muito bem, está muito bonita a capa. Estou muito ansioso. Não chegou hoje, vai chegar amanhã. Quando chegar, eu espero que vocês possam ter acesso. Mas é um livro que eu dedico a você, Afonso. Porque você foi uma pessoa muito importante nessa trajetória mesmo. E eu espero que ele toque as pessoas, toque as almas, toque os corações, que ele possa colaborar com as famílias e que eu possa, então, alcançar esse meu objetivo, que é de poder ajudar crianças e adolescentes que sofrem, para que elas não façam sofrer também. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, Ruth, Sou eu. estou aqui lembrando que quando eu faço as mediações lá em Braga, normalmente eu lido com pessoas que eu não conheço como eu conheço vocês dois. Hoje eu conheço muita Ruth. Mas eu queria que você falasse do seu livro, em primeiro lugar, é para isso que você veio aqui, mas também falasse dessa situação que se transporta para as nuvens, para as viagens da Daniela, não é o caso de viagem, e esse certo estranhamento. Existe esse certo estranhamento, né, Ruth, de chegar em um lugar, aí vem um grupo de curadoria que está todo aqui presente, que se você quiser bater neles, pode, te coloca numa mesa com mais 2 pessoas que você nunca viu na vida, e fica fazendo pergunta idiota, o que é muito pior, né, da história. Entendeu? E cadê o Ricardo? Eu também faço pergunta idiota, né? Se quiser. Tá certo. Tá, estão aqui para me vigiar. Boa noite, Ruth. Meu amigo, eu estou muito contente por estar aqui e nós já encontramos pontos de contacto aqui. E obrigada pelo convite e obrigada a toda a equipa e por possibilitares este encontro. O que o Afonso Borges faz e a sua equipa é de um valor imenso e a criação de geração de leitores e de pensadores. E nós já encontramos aqui pontos de contacto. Antes de falar do meu livro, eu preciso fazer aqui a ponte com aquilo que estava a falar. Eu também tenho 2 filhos rapazes, adolescentes, e também os tenho estudado para perceber como educar estes rapazes para serem boas pessoas, homens, boas pessoas, pessoas que tratam bem as mulheres, que tratam bem também de si próprios e encontram esse lugar de respeito por si mesmos e respeito pelo outro e pela mulher. Os meninos são muito frágeis, são de uma vulnerabilidade tremenda e nem sempre visível. Não sei como chegaram a esse lugar de ocultação e de encolhimento e de canto, não é? E eu penso que é importante fazer uma educação pela gentileza e para a gentileza, talvez. A chave, eu tenho usado como chave a do respeito. É um respeito imenso pelos meus filhos, um respeito imenso pelo facto de existirem, não tendo solicitado nada, e assumo a minha grande responsabilidade de lhes mostrar aquilo que sei, de expor também as minhas dúvidas, e conversamos imenso. E são pessoas incríveis, os meus filhos, e respeitadoras, e fico também pensando como fazer este caminho com eles. E sobre o livro, enfim, nós escrevemos de pessoas e falamos para pessoas. Aqui o caminho das passagens, das paisagens exteriores. Eu penso que talvez este homem, a partir do qual eu falo neste texto, que é quase poético. O Afonso disse que eu sou poeta, eu não sou quase poeta, e vou ficar para sempre nesse lugar de quase. É um exercício de linguagem que acaba por ser poética, mas sem nenhuma pretensão nesse lugar. E este trabalho surgiu a partir da observação de um homem
de observação através de um documentário, um homem com Alzheimer, e comoveu-me imenso uma fala dele. Ele olhava para as imagens dele próprio na televisão e comoveu-se muito consigo mesmo, não sabendo que era ele próprio. Então, este estranhamento de si mesmo, então foi desse lugar que eu vim. Fiquei imensamente comovida com esse facto, com essa fala desse homem. E a partir daí fui construindo o texto. É um lugar da primeira pessoa, a partir da primeira pessoa. Eu não tendo muito a escrever na primeira pessoa, acho mais interessante observar as personagens e construí-las e acrescentar pedaços e arrumá-las de alguma maneira, desarrumá-las logo depois. E que o exercício de estar no lugar de uma primeira pessoa, de um homem, com 74 anos, com demência, que não é o meu lugar físico, o meu lugar aqui, é um exercício literário muito, muito interessante e partir daí. E é uma reta, é um caminho, este texto, são vários fragmentos que se vão sucedendo, começa com o dia algum, termina num dia último, e é um último dia, também trabalho a finitude, já encontramos aqui pontos de contacto, talvez, eu penso que é uma das minhas opções também, a finitude e esta grande surpresa de existirmos e a grande surpresa de deixarmos de existir a qualquer momento. Isto, quando ouvimos falar da morte de alguém, ficamos sempre surpreendidos, como se, bom, também a ela isso acontece, tínhamos a esperança de que, pelo menos naquela pessoa... A grande certeza e o grande mistério, ao mesmo tempo. Como também a ti, também ele morreu. Às vezes quando ele souber que morreu, vai ficar super espantado. E por isso nós seguimos, como José Gomes Ferreira diz, espantados por existirmos, e eu penso que trabalho muito o tema do espantado por deixarmos de existir a qualquer hora. E quando temos filhos, esse exercício então complexifica-se imenso. Não é o meu livro, é uma outra breve história da menina eterna, mas é esse trabalho deste paradoxo de olharmos para os nossos filhos que criámos, que quisemos muito, e como é que nós desejamos tanto uma coisa e alguém, e depois tememos tanto que deixem de existir. Isso é um grande paradoxo da maternidade. Eu acho que estamos a responder a um certo impulso de existência e de sobrevivência, mas depois temos que nos deparar com este grande conflito emocional e de que é o facto deles, um dia, pelos vistos, aparentemente também a eles acontecerá aquilo que tem acontecido a toda a gente. Este texto em particular é mais recente do que esse. Enfim, foi esse trabalho de um homem no lugar da demência. Também me interessa muito a mente e sou muito interessada pela loucura e pelo estranhamento de si próprio, não é? Do não reconhecimento, e como é que isso é e funciona dentro da mente, da cabeça. E, portanto, fazer esse exercício de traduzir esse caos, essa confusão para a página, foi o trabalho literário pela estética, é um trabalho estético, de trabalho de linguagem, e nesse caminho de estudo de um homem que não se conhece por inteiro e vai se desfiando ao longo do texto e não se reconhece no exterior, não se reconhece nas suas paisagens e não se vai reconhecendo também nas suas paisagens interiores, e esse encontro com os outros nesse caminho depois também não é fácil de vivenciar. Enfim, e é isso. Dani, eu acho que a gente tem aqui um ponto em comum, talvez, que seja o enfrentamento. Antigamente, eu sempre perguntava para os escritores como é que eles enfrentavam a página em branco, né? Hoje é divertido porque, além da tela em branco, né, Renata, tem aquela coisa piscando, né? Eu não sei se eu li um conto, Sérgio, sobre essa coisa do cursor piscando, né? Não lembro de agora, me voltou isso, Simone. Enfim, queria passar uma rodada de perguntas aí para vocês agora, para falar sobre esse enfrentamento do cursor piscando. Eu posso começar dizendo que entre um livro e o outro, eu me fiz... em vários momentos eu me perguntei se eu era uma escritora de fato, ou se o primeiro livro tinha sido quase que um
um acidente assim, né, na minha vida, por ser uma jornalista, por viver da escrita diariamente, etc, etc. E eu não tive, até hoje eu não sei dizer muito bem se eu me acovardei ou se eu tive a coragem de esperar esse livro nascer primeiro dentro de mim, ou seja, não tentar escrever por já ter escrito um anterior, não tentar escrever o próximo. Esse foi o meu processo. Então, esse enfrentamento eu acho que eu adiei bastante. E acho que será sempre assim, Afonso. Depois do segundo livro, todo mundo que já escreveu aqui e já fez um disco, esse é muito é um tema recorrente na criação, né? Na criação artística. Você, depois de um primeiro disco, livro, filme, barra, o que for, né? O segundo sempre vem cheio de muita ansiedade, principalmente se o primeiro foi bem recebido, se as pessoas gostaram, enfim. A gente chama isso da síndrome do segundo livro, do segundo disco, né? Sempre, como jornalista, sempre tive essa curiosidade, sempre perguntei... Síndrome do? Segundo livro do então segundo disco. É engraçado, os três aqui estão na síndrome. Você Eu estou no síndrome do nono, talvez, do décimo. Mas aí eu fiquei, uma coisa que me aliviou muito nesse processo foi pensar que vai ser sempre assim. No terceiro, no quarto, no quinto, vai ser sempre assim. Esse enfrentamento, ele é inevitável, né? E eu acho que ele é, em grande parte, responsável pela criação. Né? Encarar essa página em branco, com tudo que isso significa, todas as inseguranças que todos nós temos e temos, né? Acho que eu, como jornalista cultural, antes de ser escritora, né, antes de escrever livros, eu entrevistei muita gente, muitos autores, muitos músicos, muitos artistas, muitos cineastas. E uma coisa que é muito linda, e para mim hoje muito reconfortante, é entender que sempre, por mais genial que um autor, que um músico seja, ele sempre carrega suas inseguranças, os enfrentamentos que ele tem que fazer a cada obra, sempre e de novo. Então, eu acho que alivia pensar assim, que faz parte, né? Mas você definiu o seu estilo desse livro, que é entre uma crônica, o jornalismo, um texto, mas assim, antes de escrever ou foi durante? Durante. E o título, você estava contando do título, né, que alguém Você falou... explicou quantas vezes esse título? Não, é muito engraçado, porque os títulos... Eu falo que a minha experiência com os títulos dos meus livros ela é quase metafísica, assim, muito engraçado, porque eu estava com um livro escrito, entrei um belo dia, quem já foi a BH conhece um personagem inescapável da vida livreira belo-horizontina, que se chama Alencar, né, da Quixote. E eu lembro que eu estava com o livro pronto, quase pronto, já estava revisando, não tinha ainda editora, enfim. Aí eu falei um título que eu tinha pensado, que eu não me lembro de tão ruim que ele devia ser. Eu Alencar com aquela sinceridade inabalável. Ele falou, Dani, está muito ruim esse título. Aí eu falei, jura? Ele falou, muito ruim. E aí eu falei, o que você acha de o dia que encontrei Bob Dylan numa livraria de Estocolmo? Quase como uma provocação, tipo, então quero ver agora o que você vai achar desse título. E ele falou, ótimo. E eu falei, então pronto, então eu devo aqui ao Alencar esse título que foi quase que né, eu quase recebi esse título, assim. Mas eu acho que é no processo da escrita que o livro se apresenta. Eu não sei como é para um ficcionista, não saberia dizer. Mas vai saber daqui a pouquinho. Para mim, assim, ele vai me chamando, ele vai me pedindo, venha por aqui. E esse livro, ao contrário do primeiro, foi um livro extremamente revisado. Eu reescrevi muito. O primeiro não, mas esse eu reescrevi bastante. Então, acho que ele foi mudando também, nesse sentido. Você, Comigo, assim, eu era criança e minha mãe sempre perguntava o que é que você vai ser quando crescer, e eu dizia, eu quero ser mágico. E era uma coisa, tipo, eu morava em Recife e minha mãe dizia, então vou levar você para São Paulo, porque lá tem uns cursos que você vai fazer. Mas minha mãe falava sobre aqueles cursos ilusionistas, os mágicos de cartola e tal. E eu dizia, não, eu não quero esse não, eu quero aquele que você mexe o nariz, não tem a feiticeira, e você com o nariz modifica tudo. Esse está mais difícil, mas era esse que eu queria. E aí, eu acho que minha vontade de escrever ficção surgiu disso, de querer ser mágico, eu achava que a ficção tinha a possibilidade de você mudar as coisas.
acho que foi por aí muito difícil escrever, porque assim, eu comecei escrevendo pensando, eu quero conversar com criança. E ao contrário do que a maioria do pessoal pensa, escrever literatura para criança é muito difícil quando você pensa nesse interlocutor, que você tem que fazer um ajustamento de linguagem, de conteúdo, de tema. Você passa por uma questão estrutural mesmo, de sintaxe, de vocabulário. Para fazer bem feito, assim, é um desafio. Então, para mim, sempre foi muito dolorido conseguir chegar nesse lugar da linguagem, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu escrevia, sabe como? Eu até digo isso lá agora o meu Chanson às Nuvens. Eu tinha um amigo que o pai dele tinha uma garagem, a casa dele tinha uma garagem, e nessa garagem tinha muitos livros, todos em branco. Eles tinham uma capa amarela, e a pergunta naquele ano ali, início dos anos 90, era a seguinte: o que é que uma pessoa faz sexualmente depois de 60 anos? Então, quando você abria, nada, porque não tinha escrito nada. Isso lá naquele período, né? Mas não, isso peraí, não isso é verdade ou você sonhou isso? Hã? Isso é verdade ou é sonho? Verdade, isso é fato. Mas isso não me interessava. O que me interessava era porque eu via aquelas folhas em branco e eu só pensava em transformar aquilo em diário. Então, eu comprei quase todos esses livros, fiz umas capas, customizei e comecei a escrever esses diários. Eu perdi tudo isso, acredita? Como? Mudando de uma casa para outra, perdi. Se fosse no período das nuvens, eu teria guardado. Então, não era. Bom, aí, o que acontece? Eu fui escrevendo ali, até que mudei, fui morar em Salvador, não conseguia mais fazer os diários, mas eu tinha um amigo que morava em Recife, e nós mantínhamos uma relação epistolar. Então, eu escrevia missivas para esse meu amigo e ele escrevia epístolas para mim. Então, eram ficção. Eu mentia para ele ao dizer assim: olha, eu fiz isso em Salvador, encontrei tal e tal pessoa, e fui para outro lugar. E eu percebi que ele acreditava. Entendeu? Então, eu digo, tem verossimilhança aí, né? Porque o camarada acreditou e ele me perguntava: Hugo, como é que foi isso? Me explica aí. Eu digo: eita pau, então eu vou continuar ali na conversa, né? Para boi dormir. E era essa conversa para boi dormir que me fazia escrever. Quando eu voltei para Recife, que encontrei esse meu amigo, não tinha mais interlocutor. Então, ou escrevia ficção, ou eu não sabia o que eu ia fazer. Eu acho que ia enlouquecer de vez. Aí fui para a ficção. E não é fácil. É muito difícil, muito difícil. Quando eu entrei no mundo acadêmico, acho que quando eu comecei a fazer mestrado em literatura, você sabe que aquilo que era tão bonito para mim, que era escrever ficção, a universidade deu uma rasteira, assim. Porque teoria demais, não é? Não é, Ana? Teoria demais acaba com a gente. O Rubem Alves diz isso, ele diz: para você ouvir, tem que se esvaziar. E eu acho que para escrever ficção, tem que se esvaziar. Os budistas vão chamar isso de vacuidade. Então, quando eu terminei o mestrado, eu só fazia artigo científico. Eu tenho muito livro teórico escrito antes do Geração do Quarto. Mas é um exercício diferente da linguagem, do tempo, da dimensão, do interlocutor. Então, é dolorido. Agora, com Meu Chão São as Nuvens, eu voltei para a minha tese de doutorado, porque eu sempre escrevi pela madrugada, no silêncio pleno. Eu não sei como é para todo mundo que escreve, mas para mim tem que ser tá tudo silêncio. Eu tenho que levantar, voltar, olhar, citar na teoria. Na ficção, eu acho que é um parto. É como se você tivesse ficado prenho, se tivesse sido emprenhado. Sabe o que significa emprenhado, né? Sabem o que é? Isso, Beca, ficar buchudo. Então, eu acho que ficção é isso. Demora, vai partejando. O último livro de ficção que eu escrevi se chama A Costureira da Rua 15. Faz muito tempo que eu escrevi esse livro e eu publiquei pela Confraria do Vento. Mas é sempre desafiador. E agora, com o Meu Chão São as Nuvens, eu acho que eu alcancei uma linguagem, sabe, Afonso? Que é esse meio ficção, meio
teoria, como se fosse um ensaio, uma coisa meio ensaística. Obviamente que tudo ali que eu digo é fato, é real, é pesquisa. Mas, como eu precisei trocar os nomes para não revelar as pessoas, então eu me dou ao direito de narrar um episódio, por exemplo. Tem uma mulher chamada Carmen, que é uma pessoa que foi uma interlocutora minha na entrevista, que ela me conta a história dela toda, e eu percebi que quando eu contava a história dela, que ela tinha me contado, tinha um quê de elemento ali de memória. Então, eu pensei nesse título do Fliarachá, né, Literatura, Encruzilhada e Memória. Eu acho que escrever é meio estar dentro de um labirinto, no meio de uma encruzilhada, com um minotauro com a boca aberta, e você tem que escapulir ali daquilo. Que é isso, pelo amor de Deus, dá medo. Como é que você vai escapulir? Aí eu acho que você vai escapulir buscando um fio de Ariadne. Eu acho que escrever esse fio de Ariadne é isso que faz você sair dali daquele negócio. Porque quando você escreve, se você não escreve, você se ferra. Pelo menos é a minha sensação. Se fica aquilo... Então, pronto. Quando eu terminei agora o meu Chanson às Nuvens, eu tenho que entregar um outro livro para a Record, tá? Então, eu ainda não estou em paz. Aí, ainda estou pensando nesse de ficção. Certamente, quando a gente escreve, a gente vai ficar pensando sempre. Eu acho que não tem nenhum ficcionista que tenha ficado um dia dormindo. Tudo bem. Quer dizer... Você concorda, né, Sérgio? Essa é a minha sensação. Escrever não é pelo menos, eu lembrei agora de Clarice Lispector, quando perguntaram a ela sobre, sem querer me comparar, evidentemente, a Clarice, mas quando ela escreveu A Hora da Estrela, e ela começou a falar sobre uma cabeia. E ela falou para o jornalista daquele modo muito peculiar dela, mas tinha essa sensação que eu sinto para escrever. Então, escrever, para mim, é isso, é sair do labirinto. E eu acho que a literatura é isso. Literatura é, para mim, isso também. É meu gás e é a minha saída de lá, daquele lugar. Diante da folha em branco, eu fico com vontade de botar a palavra. Ruth, engraçado estar falando disso, mas o Milton Atum não tem esse problema, né? O Milton Atum escreve tudo à mão até hoje. Quem? Milton Atum. Tudo à mão. Engraçado isso. Eu preciso do computador. Quer dizer, se tivesse sido escritora numa outra altura em que não houvesse computador, teria de fazer de outra maneira, mas provavelmente teria tudo muito riscado. Eu gosto da folha em branco, fico muito entusiasmada. São todas as possibilidades. Adoro uma folha em branco. Eu posso escrever qualquer coisa, posso começar por qualquer lado, por qualquer lugar do labirinto. Posso fugir, posso saltar por cima, posso fazer o que eu quiser. O labirinto é como eu quiser. E posso simplesmente decidir que ele desapareça e fique raso. Então, há este trabalho de chegar ali, eu vou começar por onde, de que lado? Estou do lado de fora de uma personagem, estou do lado de dentro, sou quem? Sou um homem, não sou uma pessoa, por onde vou? Muitas vezes eu tenho começo por alguma ideia que já tinha tido e vou registando, não desenvolvo, mas só sempre para desenvolver as ideias que chegam. E quando completo um projeto e é a altura de começar um novo, eu fico muito entusiasmada, quase como, enfim, é Natal, é Ano Novo, é assim, é uma nova fase, é uma coisa nova para fazer. E fico ali a ver por onde vou começar, qual é o parque de diversões, onde eu vou entrar. E vou buscar uma ideia e desenvolvo, e fico ali quieta, à espera que o texto comece em algum sítio do corpo. Eu sei que isto pode parecer assim meio estranho, mas na verdade eu não sei, não é de uma outra maneira. À espera que o texto se encontre e brote e saia de algum lado e decida por onde vem a fala, não é? E depois é um trabalho de cedura, como falavas, de cedura, de ver por onde vai. O texto vai-se construindo, eu vou conhecendo o texto e vou conhecendo as personagens e vou conhecendo... Eu não lhes dou o nome de personagem, enfim as pessoas que vão surgindo e
e vão estando. É um trabalho também de alguma encenação, não é? Como se eu encenasse ali estes caminhos. E falavas, Hugo, da parte académica, do trabalho académico. Eu também tive uma boa parte da minha vida na academia, e o Gonçalo Tavares diz uma coisa, que é: na academia precisamos de escrever um degrau sobre o outro, não podemos alcançar um degrau sem ter passado pelo anterior, e a literatura permite-nos dar saltos, vários degraus, não precisamos de cozer, de citar, ainda que o trabalho literário também seja sempre um trabalho que resulta de outros tantos que já foram escritos, não é? E a Virginia Woolf também trata isso no seu teto, no seu quarto. Então é esse exercício de saída, talvez, de caminho e de construção. Eu vou tendo também algumas saídas, reconhecendo algumas saídas do texto, mas espero que ele chegue até lá, porque pode acontecer não fazer sentido estar lá. No meu primeiro livro que escrevi, o primeiro livro, nós depositamos todas as coisas, é quase como, bom, eu vou escrever este livro, não sei se escreverei outro, é uma animação muito grande e parece que temos que nos colocar todas totalmente num primeiro livro. E eu lembro-me de querer ter visto uma saída, ou enfim, uma cena, e apeteceu muito escrever essa parte do livro, mas era muito além no texto e no caminho. E eu depois voltei atrás e escrevi até lá. E quando escrevi e cheguei até esse momento, aquele lugar, aquelas falas, aquela dinâmica não fazia sentido, e por isso o texto nós não nos podemos impor ao texto. Há escritores que de facto fazem um trabalho de escrita e depois cosem os pedaços. Eu não sei fazer isso, não é? Depois vou tecendo, é uma tecedura. Assim, é uma animação, Afonso. Estou vendo. Tô vendo. Gente, está na hora de acabar. Muitíssimo obrigado a presença de todos. Os autores estão disponíveis para os autógrafos lá fora. Muito obrigado.